O quarto passo da teoria das restrições, pessoal, é melhorar a restrição. Então, melhorar a restrição é diferente de explorar. Explorar, eu exploro o tempo, eu exploro todo o tempo, eu aproveito o máximo possível o tempo. E o que é melhorar a restrição, pessoal? Melhorar a restrição significa que a gente pode reduzir os desperdícios. Então eu posso melhorar, eu posso trabalhar 24 horas por dia, que é o segundo passo da teoria das restrições, e mesmo assim ainda produzir com um monte de desperdício. Portanto, melhorar, que é o quarto passo, significa o seguinte: você reduzir desperdício, você entender quais são os tipos de desperdícios que a gente tem nessa operação e reduzir. Por exemplo, com a coleta de dados que a gente iniciou, a gente viu que aproximadamente 40% das paradas era tempo de setup. Então, na melhoria, um dos pontos que eu posso trabalhar, um dos temas que eu posso trabalhar é reduzir o tempo de setup. Ok? Então, o quarto, que é melhorar a restrição, significa a gente remover desperdício com algumas ferramentas aí de manufatura enxuta. Mas primeiro eu preciso coletar dados. Eu não vou sair usando ferramenta se eu não sei qual é o meu maior desperdício, se eu não sei qual é a minha maior parada, que eu posso coletar dados, paretar e entrar com um trabalho de melhoria nesse quarto passo. Então aqui tem um exemplo, né? Eu tinha 28 peças por hora, fizemos aí uma redução dos desperdícios, reduziu aí os tempos mortos aí e foi para 32 peças por hora. Então eu acabei aumentando a capacidade da minha restrição. Vamos dar alguns exemplos aí de como melhorar a restrição. Então, como eu já falei, né, é possível ficar observando e coletando dados para que um desses 8 desperdícios sejam identificados. Aí precisa aprender a enxergar, porque muitas vezes o desperdício está lá na frente e a gente não vê, então precisa coletar dados, né? E daí encaixar a ferramenta adequada para reduzir aí bastante o desperdício. Uma outra dica em relação aí a melhorar é que a gente já mostrou, né? A gente coletar os dados, tabular, fazer paretos, ver onde a gente está perdendo mais tempo e aí entrar aí com alguns kaizens, né? Com algumas melhorias aí mais fortes, mais eficientes. Nós vamos falar num outro vídeo especificamente da ferramenta como que se reduz o tempo de setup. O tempo de setup hoje é de longe, pessoal, o maior desperdício que a produção tem, mas não percebe. A produção muitas vezes percebe outros tipos de desperdício que uma outra área está causando para ela, né? Alguém deixou faltar material para ela, alguém deixou as suas máquinas pararem, né? Mas ela não consegue muitas vezes ver o desperdício que está no total controle dela, né? Porque muitas vezes não tem controle, não sabe quantos setups faz, não sabe o tempo médio que faz, né? Algumas sabem, mas ainda uma boa parte não faz e não percebe o tamanho da oportunidade que tem na mão. Okay? Então nós vamos fazer um vídeo específico para combater esse tipo de desperdício, que quando combatido melhora demais a produtividade. Um outro tipo de exemplo para melhorar a restrição, pessoal, é fazer kaizens de redução de tempo de ciclo. É olhar um pouquinho, parar um pouquinho na frente do equipamento e ver lá o tempo de ciclo. O que é tempo de ciclo? Qual é a definição, pessoal? Tempo de ciclo é o tempo necessário para se fazer uma peça. Desde o primeiro start no cronômetro de início de fabricação da peça até a finalização é o tempo de ciclo. E nesse tempo existe uma série de desperdícios. Numa usinagem, por exemplo, muitas vezes você inicia o tempo de ciclo num torno, por exemplo, e enquanto a ferramenta não tocou na peça, está contando o tempo de ciclo, mas não está comendo cavaco. Se não está comendo cavaco, não está agregando valor. Se não está agregando valor, é desperdício. O simples fato de você aproximar a ferramenta em que no momento do start ela já começa a usinar a peça sem tranco, sem trombada, sem danificar e ter problemas de qualidade, você consegue reduzir muitas vezes o tempo em 30%, 40%. Então são detalhes aí de um Kaizen de redução de tempo de ciclo
que pode ser feito para reduzir tempos mortos, né, que a gente chama. E a gente só utiliza um outro equipamento, pessoal, para a gente melhorar a restrição quando a gente tem aí um OE de 85%. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas que o diretor ele não queria nem ouvir falar de comprar um equipamento novo, se no atual, se no gargalo, se na restrição a gente não tinha aí 85% do OE. E eu vou dizer para você em qualquer hora, em algum vídeo, o quão é difícil, né? O quão trabalhoso é chegar a 85% de OE. Mas é possível, ok? Então a gente não costumava comprar, a gente não compra nenhum equipamento novo para melhorar a restrição se a gente não melhora o OE. E é possível fazer melhorias absurdas na restrição com algumas técnicas.